Então, começando o nosso quadro com a palavra O Pastor, nós abrimos para perguntas anônimas. Algumas pessoas encaminharam perguntas. Nós vamos começar o nosso quadro, que vai ao ar todas as sextas-feiras à noite, com uma pergunta. Na verdade, ela é uma pergunta um pouco longa, mas eu vou resumir, tá bom? A pergunta é a seguinte: como se manter esperançoso e motivado na fé quando se é um pastor e pastoreia uma igreja piedosa e fiel, quando vemos tantas, entre aspas, igrejas usando métodos humanos para atrair pessoas e lotar as mesmas, e pastores mais compromissados com os benefícios próprios do que com o evangelho de, entre aspas, negar a si mesmo, tomar a cruz e então seguir a Jesus. Como vocês podem ver, é na verdade uma pergunta um pouco extensa, mas o espírito dessa pergunta eu creio que esteja se referindo a você ser um pastor fiel, pastorear uma igreja bíblica fiel, num contexto de apostasia, de tanta invenção em nome do evangelho. Realmente esse é um desafio, mas ao pensar sobre essa pergunta, eu posso dizer primeiramente que como pastor de um rebanho local, uma igreja conservadora, uma igreja bíblica, é realmente um desafio. Às vezes chega a ser desanimador, porque a gente sabe que, no geral, as pessoas elas têm uma tendência de buscar invenções, elas são mais tendenciosas a buscar algo que lhes atrai, independente de se lá é alguma coisa séria ou bíblica. Bom, essa é a primeira questão. A segunda, eu não posso julgar ninguém, não é o meu papel. Meu papel é ensinar a verdade, mas ensinar a verdade, viver na verdade da palavra sempre teve e tem um preço. Então, há alguns nomes, até uns nomes que eu chamo de nomes bonitinhos, né, que as pessoas colocam, alguns rótulos que colocam na gente, como retrógrado, como bitolado, cabeça fechada e outras coisas mais. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a Escritura, nós não podemos esquecer de que Deus ele não trabalha com números, ele trabalha com fidelidade. Embora o número também seja importante e interessante, mas a gente sabe que o mais importante é ser fiel. E eu, nesse tempo, vivo o meu dilema, assim como outros pastores e líderes, mas esse não é um privilégio nosso, não é uma exclusividade nossa. A gente sabe que na história, sempre o povo fiel, aqueles que se mantiveram fiel, eles passaram por muitas lutas e provações em decorrência da sua fidelidade. Eu me lembro, por exemplo, de Paulo, eu me lembro de Moisés, eu me lembro dos profetas de um modo geral, mas eu quero pegar um exemplo aqui, citar um exemplo de Timóteo, em sua última carta, escrita ao jovem pastor Timóteo da igreja de Éfeso. Paulo viu que ele passava por uma grande luta em razão da sua fidelidade à sã doutrina. E Paulo escreve o encorajando a ser fiel. Então, aqui nós temos em 2 Timóteo 2, versículos 11 e diante, que diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, o obreiro aprovado, ele é chamado para ser fiel, fiel à sã doutrina, fiel ao seu Senhor, fiel à igreja do Senhor. E inventar, extrapolar e além daquilo que a Escritura ensina é o evangelho falso, ou aquilo que Paulo diz lá em Gálatas, é o falso evangelho, é outro evangelho e não é o verdadeiro evangelho. Então, eu particularmente me fortaleço na esperança da confiança no Senhor,
que ele honra os fiéis. Embora, às vezes, ovelhas mesmo vêm sobre nós com pressões, porque tem algum modismo em algum lugar que foi feito e está sendo legal, e às vezes quer trazer isso para o nosso rebanho também. Mas a gente mantém os pés firmes na Escritura, na sã doutrina, e nos consolamos na esperança da promessa do Senhor, que é fiel, e Ele honra os ministros fiéis. Então, quando a gente lembra do Senhor Jesus, Ele diz que a porta larga, ela conduz à perdição, mas a porta estreita, ela conduz à salvação. Em todo lugar, sempre o fácil vai ser mais atrativo. Mas eu creio que irmãos fiéis, piedosos, também querem ser orientados por um pastor fiel e piedoso, que segue essa doutrina. Então a gente descansa nisso, e esse é o meu objetivo, é o nosso objetivo, essa é a nossa perspectiva como igreja e como ministério pastoral também. Então, resumindo aqui a pergunta, ao contrário daquilo que se possa pensar, diante desse cenário tão caótico, a gente sente-se fortalecido por poder honrar o Senhor e a sua palavra nesse ambiente caótico. E assim o Senhor vai dia a dia nos fortalecendo, e a gente espera ouvir como Paulo, terminar a carreira e guardar a fé. É isso. Deus abençoe e fortaleça pastores, líderes e irmãos piedosos que amam a palavra e amam o Senhor. Eu quero aproveitar e mais uma vez pedir para você se inscrever no nosso canal, também dar um like nesse vídeo, fazer algum comentário, alguma consideração, e quem sabe compartilhar também a sua experiência aí, do que você acha sobre esse assunto. Então é isso, um abraço, fiquem na paz.